boa noite a todos. Como é que vai vocês? Tudo bem? Bom, vou gravar aqui mais uma aula de análise e controle de processo. Essa aula vai ser bem curta, tá? Eu vou passar para vocês os fluxogramas das análises e explicar o porquê dessa análise do PCTS. Na próxima aula, que nós vamos começar a entrar na parte de cálculos do PCTS, tá? A aula de hoje eu decidi fazer um pouco mais curta, porque a gente tem que terminar algumas atividades, né? Então eu vou deixar um tempo aí da aula para vocês poderem estar fazendo as atividades, ok? Deixa eu passar o carro da pipoca aqui. Então vai. Gente sem noção, né? Bom, análise da cana pela prensa e digestor. Bom, pelo método da prensa, nós vimos lá no vídeo da aula passada a pessoa fazendo a análise da prensa. Então como que funciona? Primeira coisa seria a sonda, né, que insere no caminhão e tira uma amostra grande. Essa amostra vem em toletes ou colmos. Depois ela é desintegrada lá num equipamento chamado forrageira, né, e depois é homogeneizada na betoneira. Essa cana desintegrada é feita uma subamostra dela, né? Então eu pego uma amostra de 500 gramas pesada em balança de precisão e depois seguida para prensagem essa amostra. Da prensagem são extraídos dois materiais, o caldo extraído e o bagaço, tá certo? Aí na sequência, esse caldo extraído ele é feito a análise do Brix refratométrico e feita a análise da clarificação, né? Então o Brix refratométrico é uma análise feita sem a clarificação, sem a adição de clarificante. E depois a clarificação são adicionados clarificantes e é feita a posterior leitura sacarimétrica, né? Análise da POL, a leitura da POL com os dados do PBU, PBS, né? E do Brix, que também são analisados em conjunto. O bagaço, né, que é extraído, ele é feita a pesagem do bagaço úmido, que é o PBU, que vai vir aqui para compor esse cálculo. Depois é feita a secagem, 6 a 8 horas, 105 graus, e é feita a pesagem do bagaço seco a peso constante. Depois é feita o PBS. Com os dados PBU, PBS, leitura, finaliza a análise da cana, Brix e pol da cana. Bom, então o método da prensa. A diferença do método da prensa para o método do digestor é justamente que se usa prensagem, né? E no digestor se usa um equipamento que bate a cana desintegrada até que se extrai todo o açúcar pelo digestor. A digestão é muito mais eficiente do que a prensagem. A prensagem é menos eficiente, mas esse método da prensagem é o método que é utilizado no pagamento de cana, tá? Método do digestor. Na escola, na ETEC, a gente tem um digestor, que depois eu vou mostrar aqui um desenho dele, tá? Então é feita a amostragem com a sonda, mesmo por esse princípio da prensa, é pego lá os toletes ou colmos da cana, depois é feita a desintegração dessa amostra e a homogeneização, né, na betoneira e naquele equipamento que desintegra a cana. Depois disso, a cana desintegrada, são feitas as pesagens de duas amostras, uma amostra de 100 gramas e uma amostra de 500 gramas, tá? Essa amostra de 500 gramas é levada ao digestor e adicionada água. Depois essa amostra ela é digerida por 10 minutos no digestor. É feita a filtragem dessa amostra. Essa amostra filtrada é feita a análise do Brix, tá certo? E também é feita a clarificação com clarificante e depois feita a leitura sacarimétrica. Então a gente tem a leitura do sacarímetro. Então a gente tem o Brix, a leitura do sacarímetro e aquela amostra de 100 gramas ela é feita secagem também em estufa, 6 a 8 horas a estufa de circulação.
No laboratório, o método que a gente faz é uma análise mais rápida, de 1 hora, tá? Com uma estufa de bancada. Mas se for fazer naquele mesmo método, tem que obedecer o mesmo tempo e a mesma temperatura também. Depois é feita a pesagem do resíduo seco e aí é feito o cálculo do bolo úmido, né? A partir desses dados aqui. Então a gente tem os dados da umidade, das leituras, e aí a gente consegue fazer todos os cálculos do Brix e da pau da cana também pelo digestor, certo? Com algumas conversões aqui que a gente vai aprender nos cálculos. Bom, aqui está um copo do digestor, né, que é utilizado para fazer no caso a extração dos açúcares aí da cana desintegrada pelo método do digestor. Na prensa eu não coloquei, mas tem lá no vídeo a prensa a 250 kg, que é feita a prensagem do caldo e a coleta do caldo extraído e do bolo úmido. Então, prensagem utiliza a prensa a 250 kg de pressão num copo e é extraído o bolo úmido e o caldo, e no digestor a amostra é colocada com 1000 ml de água e extraída no caso os açúcares aí pela digestão, tá certo? A aula era bem curta mesmo, era mais para mostrar. Falta mais um detalhe aqui, né? Eu estava esquecendo, que é as análises. Para finalizar, né? É feita a análise no caso aqui dos índices de pagamento por teor de sacarose, que é o PCTS, né? Pagamento de cana pelo teor de sacarose, que significa essa sigla. Então é feita a análise do Brix, do caldo, pó do caldo e o peso do bagaço úmido pela prensa, tá? Com o Brix e a pó do caldo se faz a pureza do caldo, pode-se calcular o AR e o açúcar redutor da cana, né? Através da análise do bagaço úmido, onde a gente consegue determinar a fibra. Com a fibra a gente consegue determinar os açúcares redutores da cana e a pó da cana. Com todos esses dados a gente tem os açúcares totais recuperáveis que vão ser produzidos e depois comparados com o processo, tá certo? Bom, basicamente era isso para hoje, tá? Bem pouca coisa, para deixar o pessoal também à vontade para fazer as questões que eu pedi, que era o prazo até hoje, dia 31, tá bom? Então, espero que gostem aí do vídeo. Na quinta-feira a gente vai entrar na parte de cálculos, tá certo? Até mais, pessoal.